Começando mais um curso de filosofia. Hoje nós vamos dar continuidade à Ética Nicômaco de Aristóteles. A gente começou na segunda-feira passada, vimos os 3 primeiros livros. E olha aí, meu irmão Guilherme Amorim, Mariana Batalha, sejam bem-vindos. Nós estudamos um pouco sobre Aristóteles na aula passada, quem é esse pensador, né? Um dos 3 grandes pensadores da Grécia, de Atenas, né? Ele nasceu em Estagira, mas vai para Atenas. Lá ele constrói a sua escola, a sua filosofia, o seu pensamento. Ele, junto com Sócrates e Platão, ele compõe essa trilogia forte, clássica dos gregos, né? Eu quero pedir desculpas para o pessoal do Face, mas não estou conseguindo entrar no Face. Aconteceu alguma coisa, não sei se é uma configuração do Face e tal. Tentei de todas as formas para não atrasar. A gente vai aqui para o Instagram, depois eu peço para alguém colocar no Face também, para quem não puder acompanhar. Então hoje a gente vai fazer aqui só pelo Instagram. Bem, nós vimos os 3 livros de Aristóteles. Quem não pôde acompanhar a semana passada, está gravado, então não vou entrar muito em detalhes daquilo que a gente já viu, porque são 10 livros e a gente vai para o livro 4º hoje da Ética Nicômaco. Só relembrando que Nicômaco era o pai de Aristóteles e era o filho de Aristóteles. O que se sabe é que ele escreveu ao filho Ética Nicômaco como um tratado de felicidade. É como um pai olhando para o seu filho e dizendo assim, olha, eu vou escrever alguma coisa para que você possa compreender quais os caminhos você deve trilhar na vida para encontrar a felicidade. Na visão aristotélica, no pensamento aristotélico, a única verdade universal é: todo mundo quer ser feliz. Essa é a verdade universal. Às vezes a gente erra na maneira com que a gente busca a felicidade, mas todo ser humano quer ser feliz. Isso a gente já falou na semana passada. Vamos para o livro 4. No livro 4, Aristóteles faz um jogo, aí, uma reflexão entre a prodigalidade e a avareza. Eu já havia dito para vocês que Aristóteles é o filósofo do meio termo. Ele tenta deixar de lado tudo aquilo que é excesso e tenta deixar de lado tudo aquilo que é falta. Todos os exageros nos fazem mal na visão aristotélica. Eu preciso encontrar o caminho do meio, eu preciso encontrar esse meio termo, para que a partir desse meio termo eu tenha uma vida saudável, uma vida equilibrada, uma vida feliz. Então, há algumas pessoas que gastam muito dinheiro. São as pessoas pródigas, elas não conseguem guardar nada daquilo que elas têm. E muitas vezes essas pessoas gastam muito do seu dinheiro para agradar outras pessoas, ou para comprar outras pessoas, ou para comprar o sentimento das outras pessoas. Diz Aristóteles que as pessoas que fazem isso erram. Erram porque você não compra sentimento, você não compra afeto, você não compra ternura. E se você gastar todo o seu dinheiro, você pode ter o vício de buscar mais dinheiro em fonte errada. Então as pessoas pródigas não fazem muito bem. É o exagero do excesso, né? É o erro do excesso. E as outras são as pessoas avarentas. Mas vejam que interessante. Aristóteles diz o seguinte: entre os pródigos e os avarentos são piores do que os pródigos. Porque os pródigos, no afã de agradar outras pessoas, de gastar o seu dinheiro com outras pessoas, de não ter uma compostura com aquilo que tem, eles fazem o bem para as outras pessoas. E os avarentos fazem o bem para quem? Nem para eles mesmos. Os avarentos não fazem bem para ninguém. O avaro, ele vai comendo a si mesmo, destruindo a si mesmo. É muito interessante que depois São Tomás de Aquino vai pegar esse conceito aristotélico da avareza e vai dizer que isso é o exemplo do que é o inferno. São pessoas que vão se trancando, se fechando. Então as pessoas avarentas são as piores pessoas sob o ponto de vista da ausência de excelência moral na visão dele. Na avareza você encontra 2 tipos, diz ele. Aquele que não busca o dinheiro em fonte errada, mas que tem ganância enorme e medo de perder o que tem, e aquele que, além desse problema, não tem o caráter de buscar o que tem em fontes corretas. Ele é deficiente no buscar e no gastar. Talvez Aristóteles resumisse esse ensinamento numa palavra:
Fale para o dinheiro quem manda em quem. É o seu dinheiro que manda em você ou é você que manda no seu dinheiro? São as coisas que você tem que mandam em você ou é você que manda nas coisas que você tem? Então, esse é um conceito de uma visão aristotélica de que nada pode estar acima de quem você é, daquele que você é. Nenhum tipo de coisa pode ser superior a um ser humano. Aí ele passa dessa parte, né, da avareza e da prodigalidade, nesse livro 4, e ele vai falar sobre a amabilidade. Ele diz até que as pessoas, elas podem ficar indignadas com algumas coisas. Não é que aquela pessoa que está buscando o meio termo não possa ter nenhum tipo de indignação, mas, diz ele, é preciso fazê-lo no momento certo, da forma certa e com a pessoa certa. A ira não leva a nada. Sentir raiva de alguém não leva a nada. Mas a indignação justa, que é uma palavra que ele usa, tudo bem. Eu combinei de receber esse salário e não estão pagando o salário que eu combinei. Eu combinei fulano combinou de fazer isso por mim, não fez isso por mim. No lugar em que eu trabalho, iam dividir, as pessoas que trabalhassem tantas horas ganhariam, e não foi feito. Alguém bateu no meu carro. Eu tenho uma indignação justa. Eu tenho um apreço pela justiça, portanto eu tenho o direito de ficar indignado com a injustiça, mas até o ponto certo, da maneira certa. Não adianta eu chegar lá e brigar, né, com o atendente da rodoviária porque o ônibus não saiu, porque atrasou, porque não sei o quê. Eu posso reclamar isso, mas eu preciso saber o tom que eu uso para as pessoas para que a minha indignação ela dê algum fruto, ela realize alguma coisa de forma a ser edificante e não algo destrutivo. Um homem dessa espécie, essa é uma parte muito importante desse livro 4 aqui de Aristóteles. Um homem dessa espécie pode ser considerado um homem de bem, pois as pessoas que amam a verdade e são sinceras quando nada está em jogo, serão ainda mais sinceras quando algo estiver em jogo. Eles evitarão a falsidade como algo ignóbil, nesse último caso, pois já evitam por si mesma, e tais pessoas são dignas de louvor. Então, por aqui, ele está falando das pessoas sinceras. Agora, preste atenção nesse pedaço. As pessoas sinceras divergirão da verdade, se for o caso, no sentido de atenuá-la, nunca de exagerá-la, pois tal atitude será mais compatível com a conveniência, já que todo exagero é desagradável. Olha o que ele está dizendo. Se você é amante da verdade, se você cultiva a verdade, você pode, pelo bem social, divergir da verdade quando for o caso, para atenuar um problema. O exemplo que ele dá é o seguinte: imagina um pai que está embriagado, muito irritado com o filho, contaram uma história do filho, o pai quer matar o filho. Ele, embriagado e armado. Aí chega perto da mãe e pergunta: onde é que está esse moleque? E a mãe diz: ele foi viajar. Não adianta que ele foi viajar. E a mãe está escondendo o filho. Pergunta Aristóteles: errou a mãe? Ela divergiu da verdade. Mas ela divergiu da verdade, ela, amante da verdade, divergiu da verdade para evitar um mal maior. Na época do nazismo, quantas pessoas, ao esconderem, né, os judeus, por exemplo, eles mentiam ou divergiam da verdade, mas a causa é maior. Então Aristóteles não enxerga o mal nisso, pelo contrário, ele acha que há um equilíbrio, há um meio termo para isso, né? Como no convívio social, de repente vem, sei lá, um amigo seu, cortou o cabelo, né? E aí, ou sua namorada, né, sua mulher cortou o cabelo, e aí ela chega e aí, você gostou, né? Imagina que eu não tenha gostado. Eu preciso dizer não gostei, ficou horrível. Como é que eu vou escolhendo palavras e eu vou divergir da verdade que eu sinto naquele momento? Até porque eu posso mudar de opinião. Até porque talvez ela me perguntou num momento em que eu estava, não sei, estava pensando em outra coisa, eu não gostei naquele momento, eu gostei depois. Com isso ele está dizendo o seguinte: no convívio social eu preciso escolher as palavras para não causar dor nas outras pessoas. Às vezes, em nome da verdade,
eu saio dizendo coisas que são profundamente dolorosas para as outras pessoas e aquilo que eu disse não levou a nada, não chegou a lugar nenhum. Isso é só para tomar cuidado com aquilo que a gente faz. As pessoas espirituosas, está falando de meio termo aqui, tem um meio termo. Os exagerados são os bufões, vulgares, que tentam a todo custo fazer gracejo sem respeitar o objeto. Vocês conhecem algumas pessoas que às vezes contam piadinha demais, querem agradar demais, perturbam demais, querendo ser agradável. E às vezes não escolhe as palavras corretas e não tem a polidez necessária para se relacionar com o outro. Então ele diz assim, olha, não seja esse bufão exagerado, não seja esse contador de histórias exagerado e ao mesmo tempo não seja um enfadonho, olha, sempre excesso e falta. O excesso aqui é o bufão, a falta é o enfadonho. Eu preciso de um meio termo, que é uma pessoa espirituosa. Eu não preciso ser aquela pessoa que, fica gracejando o tempo todo e nem aquela pessoa emburrada no canto. Como é que eu consigo encontrar o meio termo nas minhas relações? Tudo é um meio termo para Aristóteles. Os exageros, qual é o problema dos extremos? Se eu estou num extremo aqui à direita ou num extremo à esquerda, eu não consigo ver o meio. Eu não consigo conhecer o meio e nem o outro lado. Se eu consigo estar nesse meio termo, eu percebo os dois lados. Então o que ele quer das pessoas é que de fato elas deixem de lado esses exageros que não nos conduzem, retomando aquilo que ele quer, à felicidade. Aí vem essa frase aqui, no final já do livro 4 dele, que diz o seguinte: os gracejos de uma pessoa polida diferem dos de uma pessoa vulgar. Uma pessoa polida, ela vai fazer um gracejo. É bom a gente fazer gracejo, né? Bom humor é sinal de inteligência. Então você vai brincar com as pessoas, vai ser leve na relação com as pessoas. É muito bonito isso. Mas uma pessoa vulgar, aí é uma piada de mau gosto, aí é uma depreciação da figura do outro, é uma depreciação porque é mulher, ou porque é mulher dele mesmo, ou porque é o marido dela mesmo, enfim, não importa. Mas você está depreciando as pessoas, porque falta polidez. As pessoas cultas e polidas são como que uma lei para si mesmas. Nesse momento ele está dizendo o seguinte, olha, não precisa uma lei dizendo para você seja educado. Não precisa uma lei dizendo para você seja gentil. Não precisa uma lei que diga para respeite as outras pessoas. Na verdade, você deveria ser uma lei para você mesmo. Você deveria fazer um exame de consciência o tempo todo para que você possa compreender como é que você age nos seus cotidianos. Você age de uma forma vulgar ou de uma forma polida. Polidez. Vamos para o livro 5º da Ética Nicômaco. Terminamos o livro 4 aqui. O livro 5º, ele é o livro mais importante para quem estuda direito. Ele é o primeiro grande tratado sobre a justiça. É aqui que Aristóteles se debruça no sentido do direito, no sentido da justiça. Olha o que ele diz aqui. O justo é aquilo que é conforme a lei, então eu preciso obedecer à lei, e correto. E o injusto está ligado à ambição. Por que precisa existir direito? Por que precisa existir justiça, um poder judiciário, um juiz, né? Claro, a gente está falando de 300 a.C., não é o poder judiciário que a gente compreende hoje, mas havia a figura do julgador, né? Do juiz. Por que precisa disso? Porque algumas pessoas são ambiciosas. Elas querem mais do que elas têm de direito. Como elas querem mais, elas mentem, elas inventam histórias, elas criam teorias onde teorias não existem. Então, infelizmente, por causa desses erros da ambição humana, é que se faz necessário a existência da justiça. É preciso a justiça para que as pessoas compreendam na justiça qual é o seu papel, qual é o seu direito, o que é verdade aí. As leis visam ao interesse comum a todas as pessoas, a todas as pessoas. De certa forma, em certo sentido, chamamos justos
os atos que tendem a produzir e preservar a felicidade e os elementos que a compõem para a comunidade política. Por que isso aqui é importante? Porque hoje a gente tem uma coisa no direito que chama supremacia do interesse público, do interesse comum sobre o interesse individual. Isso aqui está nascendo na Ética Nicômaco de Aristóteles. Você tem vontade de um monte de coisa individualmente, mas você mora numa sociedade. Então eu preciso pensar socialmente, compreender socialmente, saber que eu tenho que deixar de lado algumas coisas, né, que são minhas, por causa desse bem comum, por causa desse processo de construção coletiva da felicidade. Então o direito, ele visa a produzir e a preservar a felicidade. Não é bonito isso? Já acabou de ter uma eleição municipal, elegemos vereadores, né? Então o vereador poderia pensar nisso. Quando eu for apresentar um projeto de lei, esse projeto de lei deveria preservar ou produzir a felicidade. Um deputado deveria pensar isso, um senador, quando ele vai apresentar um projeto de lei, deveria produzir ou deveria preservar a felicidade. A lei determina que se haja como os homens corajosos, além disso que hajamos como os homens moderados e com os amáveis. Vejam, ele falou tudo sobre o meio termo no livro 4. Agora no livro 5º, no livro 5, ele está trazendo todo esse processo aqui, refletindo esta visão e colocando isso na prática, na justiça, que é a excelência moral perfeita, diz ele. A justiça é frequentemente considerada a mais elevada forma de excelência moral, e nem a estrela vespertina, nem a matutina é tão maravilhosa. E também se diz proverbialmente que na justiça se resume toda a excelência. Por que, minha gente? Por que a justiça é tão importante para ele? Vejam, de repente, eu sou aluno de uma faculdade e aí eu chego atrasado e aí o professor diz assim, olha, 7h05, então a aula começa às 7, você não vai poder entrar para fazer a prova. Entrei 7h05. Aí vem um outro aluno, chega, e aí eu fiquei chateado, mas o erro é meu. Deveria ter chegado até 7 horas. Aí eu fico por ali e chega um outro aluno 7h10 e o professor deixa ele entrar. Aí eu não fico mais chateado, eu fico indignado, eu fico revoltado, porque a injustiça dói. Na visão aristotélica, a injustiça dói. Eu tenho certeza que a maior parte de vocês aqui, eu já passei por muitas injustiças. E é muito doloroso, muito doloroso. Quando alguém diz que você fez uma coisa e você não fez, quando alguém inventa alguma coisa contra você e não é verdade, quando a pessoa que você ama às vezes desconfia de você e fala, eu tenho certeza, e você sabe que não é verdade. Quando a sua mãe, quando o seu pai diz, eu sei que foi você que fez isso, não fui eu que fiz isso. Dói, né? O elemento da injustiça dói. Por isso, diz Aristóteles, as pessoas que trabalham com a justiça precisam ser muito cuidadosas para não criar dor nas pessoas, para não criar um buraco dentro de uma pessoa, por ela se sentir vítima de uma mentira, né? de uma visão ignorante ou precipitada ou preconceituosa, o que quer que seja. Mas o fato, guarda essa visão aristotélica aqui, a injustiça dói. Aí ele vai pegar nesse livro 5º ainda uma frase do Bias, que é um dos 7 sábios da Grécia, considerado os 7 sábios da Grécia, que diz o seguinte, o exercício do poder revela o homem. Vocês já ouviram essa expressão? O exercício do poder revela o homem. O que é o exercício do poder revela o homem? Às vezes a gente fala, dá poder para uma pessoa para você ver como é que ela é. Mas não é que Aristóteles considere o ser humano bom ou mau. Ele considera o ser humano maduro ou imaturo para o exercício do poder. Essa é a visão que ele tem do ser humano. Eu tenho maturidade para ser professor, eu tenho maturidade para administrar uma casa, eu tenho maturidade para ser pai. Tudo isso é exercício de poder. É no poder que eu vou me revelando, né? Por quê? Diz ele, os governantes exercem necessariamente o seu poder em relação aos outros homens e, ao mesmo tempo, aos membros da comunidade. Eu vou percebendo a ação das pessoas pelo tipo de poder que eu dou para elas. Eu falo assim, mas você tinha poder de fazer isso, por que você agiu dessa maneira?
Por que você humilhou alguém para mostrar o seu poder? Por que você foi arrogante com alguém? Por que você não foi cuidadoso? Olha que bonito, né? Tá falando de juiz aqui. Você é um juiz e você maltrata as pessoas. Por quê? Você tem condições de restabelecer a verdade, de restituir a justiça, de construir uma história bonita, e você está maltratando as pessoas. Aí Aristóteles entra nos tipos de justiça. Ele diz assim, tem uma justiça mais fácil, que é a justiça corretiva. Esse é um livro que com os meus alunos eu fico meses estudando só esse livro, eu estou passando rapidamente aqui. O que é uma justiça corretiva, né? Você corrige uma situação anterior. Então você morou na casa de alguém, aluguel, deveria pagar, não pagou. A pessoa entra na justiça contra você e o juiz vai corrigir essa situação. Você deu um relógio para alguém guardar, a pessoa não devolveu o seu relógio, o juiz vai... Isso é corretiva. Aí você tem um outro tipo de justiça que é uma justiça distributiva. O que é uma justiça distributiva? Por exemplo, a gente tem só 44 câmaras municipais em que a maioria do eleitorado, a maioria dos vereadores, né, dos edis, são mulheres. 44, o Brasil tem 5.567 municípios, só 44 são mulheres. Aí você fala assim, não, peraí, vamos fazer uma cota aí para as mulheres, não é correto isso. Aí não é uma justiça corretiva, é uma justiça distributiva. Ou você pega, né, uma Bolsa Família, um auxílio emergencial, você pega um programa de casas populares para pessoas que não têm, você distribui isso. Você distribui a justiça. Se os idosos são os que mais sofrem agora, né, a vacina, invariavelmente em vários países, você começa a vacina com os idosos. Então você está fazendo o que? Mas está ferindo o princípio da igualdade? Não. Eu estou cuidando das pessoas que mais precisam, estou distribuindo justiça. A função do governante é ser o guardião da justiça, e se ele é o guardião da justiça, ele também é o guardião da igualdade, né? Aí ele vai construindo um caminho para tentar dizer o seguinte: muitas vezes as pessoas elas realizam ações injustas, elas fazem o que elas não deveriam fazer. Não significa que elas sejam naturalmente injustas. Significa que elas não tiveram uma educação correta e que esta ausência dessa educação correta faz com que elas ajam, com que elas existam de uma forma injusta. Então, não é que aquele que realiza um ato injusto, ele seja ontologicamente, ele seja essencialmente injusto. O que está faltando para ele? Educação, inspiração, exemplos, pessoas próximas que ajudem a construir um caminho daquilo que é correto. A injustiça, ela pode ser um hábito. Lembra que a gente falou muito sobre hábito em Aristóteles? Então você imagina o seguinte, né? Uma criança vai lá, vai comprar na feira com o pai, com a mãe, sei lá, e aí vê o pai ou a mãe colocam 14 laranjas e não 12 e dá uma piscada para o filho para mostrar que é esperto. Então o filho viu isso, o pai está enganando ali, a mãe está enganando, vai num lugar, dá um jeito de enganar alguém, tudo ele dá um jeitinho, conta uma história e você vai crescendo com a ausência desses valores. E acaba desenvolvendo alguma coisa que é profundamente injusta. Mas você não nasceu assim, é o que ele está querendo dizer. O processo educacional que você teve te levou a esse caminho, ou pela sua família, ou pela praça, pela ágora, ou pelas pessoas que foram influenciando você de alguma maneira. Nós somos muito o que as pessoas depositam na gente. Nós somos muito influenciáveis. O ser humano é influenciável. E quanto menor, mais influenciável a gente é. Com o tempo a gente vai ganhando uma maturidade, vai ganhando uma coisa, né, que a gente chama de peneiras psíquicas. Eu vou peneirando as influências que as outras pessoas exercem sobre mim. Eu vou peneirando isso. Agora, quando eu sou criança, eu não tenho essa peneira psíquica. Então esses exemplos vão entrando em mim. Quantas vezes a gente fala em comunidades, né, que a única inspiração que tinha aquele menino era o chefe do tráfico, que ele tinha o melhor carro, tinha a mulher mais bonita, tinha não sei o quê, tinha um correntão, tinha uma coisa, e aquele menino olha e se inspira naquilo. É muito instigante essa visão, porque
na verdade, a gente está construindo antivalores nas pessoas. E aí a gente quer que essas pessoas tenham uma vida correta depois. Elas não aprenderam, elas não tiveram, né, inspiradores. Minha gente, a humanidade precisa de inspiradores. Como nós precisamos, em qualquer idade. A gente precisa de gente que coloque a gente para cima, que nos ajude a ver que vale a pena ser correto, que vale a pena ser gentil, que vale a pena ser educado, que vale a pena ser bom, que vale a pena ser bom. Vamos para o livro 6, ou livro 6 da Ética Nicômaco. Aqui Aristóteles começa falando sobre duas partes que há dentro da gente, uma parte calculativa e uma parte deliberativa. Olha que sábio isso aqui em 400 a.C. Ele diz assim, olha, há uma parte da gente que precisa apreender apenas as coisas, que não nos compete deliberar sobre essas coisas. Então, por exemplo, eu fui aprendendo que eu preciso de água para viver. Eu fui aprendendo que acaba o dia, começa a noite, mas acaba a noite, começa o dia. Eu fui aprendendo que as estações se sucedem, né? Então você tem uma época que é frio, você tem uma época que é calor. Eu fui aprendendo. Isso não é uma deliberação. Eu fui aprendendo que eu envelheço, que cada dia que passa eu estou um dia mais velho. Não dá para lutar contra as coisas que são calculativas na visão aristotélica. Eu não brigo com o fato de 2 mais 2 ser igual a 4. Então eu não devo gastar tempo com isso. Eu devo gastar tempo com o quê? Com aquilo que é deliberativo, que depende de mim. Eu delibero se eu vou fazer atividade física ou não. Eu delibero se eu vou comer isso ou não. Eu delibero se eu vou voltar para essa pessoa ou não. Isso depende de mim. Agora, não adianta eu ficar com raiva do meu envelhecimento, ficar com raiva do tempo, falar, mas eu não quero ter essa idade. Eu quero ter a idade de 20 anos atrás, mas não depende de mim. Não adianta eu falar para o tempo, não gostei do tempo hoje, quero sol, faça sol. Não é assim. Há coisas que eu tenho que ter a maturidade, falar, isso não depende de mim. Das coisas da natureza, e numa visão aristotélica, a gente pode trazer isso para a gente. Estou lá no trânsito, e não depende de mim o trânsito ali naquele momento. Dependeu de mim a escolha de ir para aquele lugar, sabendo que na volta iria ter trânsito. Mas agora eu já estou lá. Não depende de mim. Briga com o que depende de você, com o que é deliberativo, com o que não depende de você. Não gaste tempo com isso. Não depende de você. É interessante que às vezes, né, uma relação de amor, numa história, aí você está lá fazendo terapia, fala, não, mas eu queria saber se ele me ama. Eu queria saber, cara, o sentimento dele não depende de você. Depende o seu sentimento. É você que tem que cultivar os seus sentimentos, os seus afetos, as suas dores, as suas machucaduras, as suas cicatrizes. E a partir disso você olhar, e isso depende de mim. Então eu vou deliberar. O que não depende de mim, não dá para eu deliberar. Ele vai falar sobre as 5 disposições em virtude das quais a alma alcança a verdade. Quais são elas? Olha, Aristóteles quer que a gente desenvolva 5 disposições. Arte. Todo mundo precisa ter uma sensibilidade artística na visão dele. Qual que é a sensibilidade? De tocador de cítara, de cantor, de ator, de bailarino, de qualquer que você precisa ter, de poeta, de escultor. Você precisa ter uma sensibilidade artística, primeiro. Segundo, a ciência. Hoje a gente tem muita gente brigando com a ciência, né? Naquela época ele já dizia assim, é fundamental que o ser humano tenha um compromisso com a ciência. É a ciência que vai corroborando aquilo que faz a humanidade melhor. Terceira coisa, né? A arte, ciência, discernimento. Acabamos de explicar. Como é que eu consigo discernir aquilo que é deliberável? Quarta coisa, a sabedoria filosófica. A sabedoria filosófica vem da maturidade, vem dessa calma, dessa serenidade, vem daquilo que Salomão pedia a Deus, né? Aquele jovem, quando vai ser rei, que podia pedir o que ele quisesse, ele pede a Deus o quê? Sabedoria. Isso é sabedoria filosófica. E a quinta coisa é a inteligência. A inteligência, todo mundo tem inteligência, mas a inteligência na visão aristotélica é algo que nos eleva. A gente vai ver daqui a pouco como é que Aristóteles concebe Deus. É uma das explicações para mim mais bonitas na antiguidade sobre Deus. Não é um Deus religioso,
não é um Deus mitológico, mas é um Deus que é esse motor imóvel que move os motores móveis. Mas daqui a pouco a gente chega em Deus. Então ele vai explicando, né, como é que se dá esse processo da construção do conhecimento, unindo essas coisas, né? A arte, o discernimento, a sabedoria filosófica, a ciência e a inteligência. Como é que isso é desenvolvido dentro das pessoas. É um livro que depois ele vai só explicando essas partes todas, né? Eu não vou entrar aqui muito em detalhes com vocês, que a gente está passeando aqui pela Ética Nicômaco de Aristóteles. Só me justificando aqui com algumas... Isso, a Simone sente bem com a idade dela, que ótimo. Só justificando aqui, o pessoal do Face, não sei o que aconteceu, travou o Face completamente, por isso hoje eu estou só no Insta. Vou tentar depois colocar a nossa live lá no Face também. No livro 7 da Ética Nicômaco, ele fala sobre, novamente, sobre a excelência moral e a deficiência, sobre o excesso, a falta e o meio termo, e chama o meio termo de excelência moral. Aí ele vai falar sobre uma palavra chamada incontinência. O que é incontinência? Incontinência, você pensa em incontinência urinária, né? Não seguro. Incontinência significa eu não consigo me segurar na relação com o outro. Quando eu estou apaixonado, eu enlouqueço. É uma forma de incontinência. Quando eu estou com raiva, eu saio xingando, depois eu peço desculpas. É uma forma de incontinência. Então, eu preciso cuidar de mim para que eu não faça uma série de coisas que depois eu me arrependa dessas coisas. Às vezes a gente faz isso, né, nas redes sociais. Você xinga alguém, ou no WhatsApp, você manda uma mensagem para alguém, depois, por que eu fiz isso? Porque eu sou incontinente. Tem gente que tem incontinência verbal. Ele não consegue segurar para ele a história, não consegue guardar um segredo, né? Ele precisa colocar aquilo para as outras pessoas. Por que você precisou falar tanto? Por que você abriu tanto a sua vida para outras pessoas? Por que você se fez frágil dos outros? Por que você não segurou um pouco para você? Incontinência. Para mim, do livro 7 aqui, né, antes a gente fala sobre Deus, mas essa é a parte fundamental dele. As pessoas elas precisam cuidar delas mesmas para que cada ato passe pelo crivo da razão. Eu preciso passar isso pelo meu crivo da razão. Senão, aquilo que eu faço, né, eu vou me arrepender o tempo todo. Tudo bem, se eu errei, eu vou pedir desculpas, mas não dá para errar toda hora. Exatamente. Guarda essa palavra incontinência verbal. Mania de falar demais, mania de colocar demais a sua vida, de falar da vida dos outros. Porque a gente tem o fofoqueiro como incontinência verbal, mas às vezes eu não estou falando do outro, eu estou falando de mim mesmo. E eu não preciso falar tanto de mim assim o tempo todo para as pessoas. Você precisa ter alguns amigos com os quais você divide um pouco a sua história, mas amigos são poucos, né? Ainda tem... Vamos chegar no livro da amizade de Aristóteles, como é que ele explica a amizade. Mas não dá para chegar... Sentei do lado de alguém, né? No ônibus ali, no metrô, abri minha vida inteira. Olha, preciso te contar todos os meus... Não tem sentido isso, né? Vá se revelando aos poucos. Vá permitindo que as pessoas possam ir descobrindo e só se revele mesmo quando você perceber que aquela pessoa tem um merecimento das suas revelações, né? A gente não sai deitando no colo de todo mundo. O colo de alguém tem que ser algo precioso para a gente, né? Bem, aí ele vai sobre a incontinência, a diferença da incontinência para a concupiscência. Ele faz uma pergunta assim: o que é mais difícil para a gente? O desejo ou a agressividade? O que você acha que é mais difícil? É mais difícil controlar o seu desejo ou é mais difícil você controlar a sua agressividade? Deixa eu ver. Respondam aí para mim. O que vocês acham que é mais difícil controlar? É mais difícil você controlar o seu desejo ou é mais difícil controlar a sua agressividade? Vem, Esmeralda. Desejo é mais difícil. A Aline acha que é o desejo que é mais difícil do que a agressividade. Desejo. A Sandra acha que é desejo. A Mainá acha que é agressividade. Desejo está ganhando aqui. Desejo, gente. Na visão de Aristóteles é mais difícil controlar o desejo. Por quê?
Por que que é mais difícil? A agressividade, mesmo sendo algo ruim, ela tem algo de irracional, mesmo sendo ruim. Por quê? O outro falou mal de mim, eu fui lá tirar satisfação, o outro não sei o quê, mas passou. Agora, a paixão, ela é um tormento. O desejo está ligado à paixão. E aí o desejo é Eros, que é um deus brincalhão que deu uma flechada em você, e você recebeu aquela flechada e você só pensa naquilo. A agressividade, se você na hora contou até 10 e não falou nada, foi para casa meio assim, dormiu, passou. O desejo não. Você acorda com desejo, à tarde você está com desejo, à noite você está com desejo. Aquilo pega fogo dentro de você, você precisa ver aquela pessoa e você briga. A agressividade do desejo é outra agressividade, né? Aí isso é parte do desejo. Aí você briga com ela, você briga com você mesmo, você volta atrás. Então diz ele, não é que seja um problema eu ter desejo. Platão queria que a gente matasse um pouco os desejos. Aristóteles diz assim, equilibre esse desejo. Eu sei que é difícil. Aí ele dizendo para o filho dele, eu sei que é difícil. Eu sei que quando você está com uma dor de paixão, isso é difícil. Mas vá buscando um equilíbrio dentro de você mesmo, para que você consiga ter outros olhares além daquela flechada que você recebeu, daquela dor que você recebeu. Bem, é um livro muito legal, mas eu estou pegando algumas partes só. A gente vai terminar aqui, né, com o livro 7, né? Depois, na semana que vem, a gente faz o 8, 9 e o 10, que são os livros sobre amizade. Mas eu queria que vocês prestassem atenção aqui nessa explicação de Deus de Aristóteles. Olha que bonito o final do livro 7 da Ética Nicômaco. Não existe coisa alguma que seja permanentemente agradável, pois nossa natureza não é simples. Há em nós também outro elemento que nos torna perecíveis, de tal forma que quando um dos elementos está em atividade, sua atividade é contrária à natureza do outro. E quando os dois elementos estão em eventual equilíbrio, sua ação não parece nem penosa, nem agradável. De fato, se a natureza das criaturas humanas fosse simples, a mesma ação ser-lhes-ia sempre agradável. Daqui a pouco eu explico isso. É por isso que Deus sempre frui um prazer único e simples, pois não há somente uma atividade de movimento, existe uma atividade de imobilidade. E o maior prazer está nisso, mas a mudança é doce em tudo, segundo o poeta Eurípides, em decorrência de alguma perversão nossa, porquanto da mesma forma que as pessoas pervertidas são mutáveis, a natureza que necessita de mudança é pervertida por não ser simples. Vamos entender isso aqui? Não, às vezes a gente lendo o texto parece que a linguagem é mais complexa, né? O que ele está dizendo? Nós, seres humanos, estamos em movimento sempre. Quando a gente tem uma coisa agradável, é o que ele disse no começo, eu queria muito aquela coisa agradável, agora eu tenho aquela coisa agradável, eu quero uma outra coisa. Aquilo que eu queria tanto, agora é um tédio para mim. Mas você já conquistou. Você conquistou essa pessoa, por que você não cultiva essa pessoa? Não sei, preciso conquistar uma outra agora. Você queria trabalhar aqui, eu sei, mas não sei se é bem isso que eu quero. Você conseguiu comprar essa casa. Mas eu vi a casa da minha amiga, assim, eu achei que é tão legal, não sei, esse bairro é meio... Acho que aqui vai desvalorizar, se eu puder... Olha, eu estou sempre insatisfeito. É isso, eu tenho uma coisa, eu quero outra. Essa é a história do movimento, para Aristóteles. Tudo é um constante movimento. E aí ele fala assim, Deus é a essência da simplicidade. Deus não precisa de movimento. Deus está satisfeito. E a gente está indo atrás de uma coisa, de outra coisa. Mas como é que eu faço então? Se eu quiser me aproximar de Deus, qual é o caminho para que eu consiga me aproximar de Deus na visão aristotélica? Só tem um caminho: simplicidade. A única maneira de você experimentar Deus, de você sentir Deus, é na simplicidade. Nenhuma arrogância me aproxima de Deus, nenhum espírito de vingança, de raiva. Quando a minha mente está ocupada por essas coisas, eu não consigo experimentar Deus. Eu só experimento Deus na simplicidade. Porque eu estou em movimento, Deus é uma alavanca primeira. É uma alavanca, não tem movimento. Nós é que estamos em movimento. Mas ele é o impulsionador, ele é simples.
e Ele está satisfeito. É interessante que às vezes a gente fala até, né? Pode ver se é religioso, você está deixando Deus muito chateado, Deus está triste com você, Deus está aborrecido com você. Nessa visão aristotélica está tudo errado, né? Porque Deus nunca está insatisfeito. Deus é a plena felicidade, senão não seria Deus. Deus é a perfeição. Nós é que ficamos maus com as nossas escolhas. A gente escolhe incorretamente, e por que a gente escolheu incorretamente, a gente sofre pelas escolhas incorretas que a gente teve. Então é isso. Deus é essa profunda simplicidade. E quanto mais eu me aproximo de Deus, ou quanto mais eu queira me aproximar de Deus, alguém falou aí da música do Gilberto Gil, né? Quando ele quiser falar com Deus, calar a voz, né? A gente já usou até essa música, mas é essa visão da simplicidade que me aproxima de Deus. Então a gente vai na próxima aula do livro 8 em diante. Mas antes de terminar a aula, só queria lembrar uma coisa para vocês, que no dia 10, Clarice Lispector faria 100 anos. Uma das maiores escritoras brasileiras de todos os tempos, embora ela não tenha nascido no Brasil, né? Mas ela se considerava brasileira, aliás, ela se considerava pernambucana, porque quando ela chega da Ucrânia, ela vai primeiro para Maceió, depois ela vai para o Recife, e aí ela passou, lá ela perdeu a mãe, ela passou a infância e a adolescência dela até ela ir para o Rio de Janeiro. E ela faria 100 anos, né? E tem coisas lindas de Clarice, eu já dei uma aula falando sobre ela, eu gosto daquela brincadeira quando ela faz, né? A confissão, eu nasci para 3 coisas, para ser escritora, para ser mãe, para amar as pessoas, né? Ela dizia que ser mãe chegaria um tempo que talvez os filhos não precisassem mais dela, ser escritora talvez chegasse também o quinhão de responsabilidade dos seus escritos no mundo, mas o que ela queria fazer até o último da vida dela era amar as pessoas. E aí eu escolhi aqui uma carta dela para o Fernando Sabino. Tem um livro com as cartas da Clarice. Olha que linda essa carta. E eu já vou dizer para vocês por que eu acho linda essa carta. Fernando é Fernando Sabino, né? Fernando, estou lendo o livro de Guimarães Rosa e não posso deixar de escrever a você. Nunca vi coisa assim. É a coisa mais linda dos últimos tempos. Não sei até onde vai o poder inventivo dele, ultrapassa o limite imaginável. Estou até tola. A linguagem dele, tão perfeita de entonação, é diretamente entendida pela linguagem íntima da gente. E nesse sentido, ele mais que inventou, ele descobriu, ou melhor, inventou a verdade. O que mais se pode querer? Fico até aflita de tanto gostar. Agora entendo o seu entusiasmo, Fernando. Já entendia por causa de Sagarana, mas esse agora vai tão além que explica mais o que ele queria com Sagarana. O livro está me dando uma reconciliação com tudo, me explicando coisas adivinhadas, enriquecendo tudo. Como vale a pena? A melhor tentativa vale a pena. Sei que estou meio confusa, mas vai assim mesmo, misturado. Acho a mesma coisa que você, genial. Que outro nome dar? Esse mesmo. Me escreva. Diga coisas que você acha dele. Assim eu ainda leio melhor. Um abraço da amiga Clarice. Ela está falando de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Não é lindo uma escritora fazendo todo esse elogio de um outro escritor no seu centenário? Viva Clarice Lispector! Aliás, alguém falou de Lígia. Lígia me contava muitas histórias, né, sobre Guimarães Rosa. Me contava porque a gente não tem se encontrado nas reuniões da Academia Paulista de Letras. Vamos terminando aqui. Deixa eu mandar um beijão aqui para as pessoas. Põe o nome da cidade. Aí eu vi 2 pessoas falando, sou de Pernambuco, né? Débora, obrigado Débora pelo seu carinho, linda aula de hoje. Socorro, Alana, o silêncio neste momento é proteção, não escravidão. Janaína, que lindo, obrigado. Valéria, formidável. Clarice, a Célia, acompanha a gente do Rio de Janeiro, a Esmeralda, Lucélia, amo Guimarães Rosa, também amo Guimarães Rosa. Lembra da Adélia Prado dizendo os 2 livros, né? Só basta ler 2 livros na vida, a Bíblia e Grande Sertão. Hoje meu nível pro de quem é essa Fernanda, eu acho,
não colocou o nome, acho que é Fernanda, parabéns, feliz aniversário, Regiane de São Paulo, Roberta, Recife, Dalva, Isa, Ipanema, Rio de Janeiro, Silvia, gratidão, Alana, os ânimos na cidade precisa de cautela, maravilhosa aula, gratidão, Salto Grande, Maria Isabel. É isso aí, gente, obrigado. Semana que vem a gente termina então essa obra clássica linda que é a Ética Nicômaco de Aristóteles. Beijo para vocês e até semana que vem.